Bem, meus irmãos, Deus nos proveu do livre-arbítrio, permite que sejamos donos do nosso próprio rumo, porém, arcaremos com as consequências no caso de extravio às suas determinações. Inclusive, o Pai Santíssimo ama com a mesma intensidade a cada um de nós, independente de nossas falhas ou virtudes, e sua justiça, acreditem, será implacável. E quem conhece as Sagradas Escrituras sabe que Deus tem motivos para isso. Olha, gente, aquele que irá para o fogo, para o lago de fogo e enxofre, e não serão poucos, tá? Será por absoluta vontade própria. O Pai Santíssimo quer salvar a todos, tá? Porém, quase todos não o levam, quer dizer, não levam o Pai Santíssimo a sério, não levam Deus a sério. Tanto que alguns, digamos aí, gatos pingados amam a Deus verdadeiramente, se aprofundam nos seus reais propósitos para conosco. Pouquíssimos creem realmente e cultivam no coração a verdadeira fé em Jesus. Aqueles a serem arrebatados na segunda vinda de Jesus, que inclusive está para acontecer a qualquer momento, mesmo que contemplados pela graça da salvação, será por merecimento, pois ele nos adverte. Observem aí em Efésios o que Paulo escreveu em Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 9. Ele diz: pois serão salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras. Como veem, seremos salvos pela graça e não pelas obras. Para entender, não seremos salvos pela obediência à lei de Deus, e sim pela graça. Porém, aquele que não obedecer à lei de Deus, literalmente, para esses não haverá graça da salvação. Está entendendo, meu irmãozinho? É assim. Em Romanos 6, 23, Paulo ainda escreve, mas e a lei? E se não serve para salvar, qual é o objetivo dela? Tá vendo, gente? Na mesma carta aos Romanos, Paulo exemplifica quando ele diz em Romanos 4,15: onde não há lei, também não pode haver transgressão. Logo, para que haveria juízo final? Então ele quer dizer o quê? Se não tiver lei, não tem transgressão. Se não tiver lei de trânsito, pode passar em farol vermelho, pode ultrapassar a velocidade que quiser. É disso que nós precisamos entender, percebem? Entretanto, ainda Paulo aos Romanos deixa claro de que a fé em Jesus é que nos mostra dignos da graça da salvação. Por outro lado, a obediência à lei com seus 10 mandamentos, e que chancela a nossa verdadeira fé em Jesus Cristo, ele escreve em Romanos 3:31, ainda na carta aos Romanos, escreve: anulamos, pois, a lei pela fé? Ele perguntando, tá? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. É como a lei de trânsito. Ela não te contempla em nada. Você pode dirigir por toda uma vida sem cometer uma única infração, fez nada mais do que sua obrigação, pois obedecer qualquer lei ou regra imposta pela sociedade em que vivemos é obrigação do cidadão. Por outro lado, deixar de obedecer a lei, você já sabe, a lei de trânsito, no caso, vale para qualquer outra, tá? Lá vem multa, às vezes apreensão do veículo, até a perda da carteira de motorista. Se for a outras leis, entendeu? Outros códigos, também vai responder. No Apocalipse, Jesus mostra a João aqueles que foram arrebatados na sua segunda vinda, e ele diz o que? Está lá em Apocalipse 14:12, abre aspas, ele diz o que? Olha, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ele está dizendo o que, gente? Que aqueles que vão ser salvos estão lastreados em 2 pontos, que isso é inexorável, tá? É guardar os mandamentos na sua integralidade e ter a verdadeira fé em Jesus. É isso que Jesus Cristo disse para João
no último livro da Bíblia, tá bom? Entendeu, meu irmãozinho, minha irmãzinha? A obediência à lei de Deus, aos 10 mandamentos, não é suficiente para ninguém ser contemplado para conquistar o reino eterno, pois terá ainda de ser testemunha de Jesus Cristo na terra, para o pleno merecimento da graça. Entendeu? Jesus Cristo chancela a importância em guardar os mandamentos em Mateus 19:17, onde ele disse, olha, se queres, porém, entrar na vida, fala, guarda os mandamentos, tá bom? E Jesus dizendo e deixando claro de que só concederá a graça da salvação àqueles que guardarem os mandamentos. E importante, Jesus se refere aos verdadeiros mandamentos, tá, da lei de Deus, conforme estão escritos, como eu sempre afirmo, em Êxodo, do capítulo 20, entre os versículos 3 ao 17. Olha ali, meu irmão, olha ali, não escute padre, não escute pastores, antes de conferir o que está ali. Saiu dali é anátema, como diz Paulo, é anátema, é maldito. Tá? Sem obediência plena, volta a reafirmar, aos 10 mandamentos, certamente não seremos testemunha de Jesus Cristo na terra. Logo, não faremos parte do rebanho dos eleitos ao paraíso eterno. Capite? Em nome de Jesus. Amém.